Fala pessoal do nono ano, beleza? Gente, estou passando para a gente fazer rapidinho aquela revisão que eu passei para vocês em sala, beleza? Para a gente conseguir tirar onda na nossa somativa, tá? Olha só, a primeira questão, direto e reto, tá? A primeira questão fala o seguinte: o que são redes geográficas e quais são os fluxos que as compõem? Eu sei que eu já ditei para vocês o gabarito em sala, a gente já conversou junto sobre isso, mas eu quero retomar essa conversa para que não haja dúvida na hora de fazer a nossa somativa e também na hora de estudar, beleza? Olha só, redes geográficas são o quê? Quando eu estava falando sobre isso com vocês em sala, eu até falei assim, pô, imagina uma rede de futebol, né, de um gol, de um campo de futebol. Cara, essa rede, ela tem uma série de pontos que se conectam por linhas, correto? Então, a perspectiva é a mesma. Quando nós falamos em redes geográficas, nós basicamente estamos falando de pontos fixos, tá? Como assim fixos, Almir? Cara, empresas multinacionais, por exemplo, beleza? As unidades produtivas, as filiais dessas empresas, tá? Estabelecidas em vários países ao redor do planeta, que se comunicam a partir de fluxos. Esses fluxos podem ser materiais ou imateriais. Essa definição que eu acabei de falar para vocês é a de Milton Santos. Milton Santos diz o que para a gente, galera? Diz que redes geográficas, basicamente, são compostas de fixos, já entendemos aqui o que são fixos, que se comunicam a partir de fluxos. Esses fluxos, por sua vez, podem ser materiais ou imateriais. Materiais, pessoas, tá? Produtos, imateriais, capitais, informações, beleza? Não vou ditar uma resposta para essa porque eu já falei em sala, show de bola? Mas se você não conseguiu pegar em sala de aula, fica a minha recomendação para você voltar nessa questão, tá? E ler e ouvir com calma para então você conseguir escrever essa resposta bonitinho no seu caderno, tá bem? 2. Fala assim, ó. Apresente a perspectiva de Milton Santos sobre a globalização. Show de bola. Olha só, Milton Santos fala o seguinte, cara. Primeiro, a globalização da forma como ela é, da forma como ela se apresenta atualmente, ela é um fenômeno perverso. Por que Milton Santos classifica a globalização como perversidade? Porque Milton, lembrando que ele está falando do geógrafo, talvez o geógrafo de maior importância na geografia brasileira e latino-americana e também do mundo. Então não é qualquer pessoa que está falando aqui, tá? E não é o Newton Santos do Botafogo, é o Milton Santos com M na frente, beleza? Milton Santos fala o seguinte, cara, olha só, a globalização da maneira como ela se apresenta atualmente, como que ela é? Basicamente você vai ter empresas transnacionais, ou seja, que vão buscar diversos países ao redor de todo o planeta e vão buscar países que ofereçam o quê? Que ofereçam os melhores fatores locacionais. Almir, o que são fatores locacionais? São fatores que irão contribuir para que a produção de uma empresa transnacional como Nike, Apple e tantas outras consiga ser barateada. Por que eles querem baratear a produção? Porque quanto menos eles gastam com a produção, mais eles lucram na venda. Beleza? Ué, se eu gastei 5 e ganhei 25, eu lucrei bastante. Claro que é uma maneira simplificada aqui de explicar, né? Agora, se eu consigo passar esses 5 que eu gastei para produzir para 2, e mesmo que eu tenha mantido esse meu lucro de 25, olha a diferença de 2 para 25. Olha o quanto que eu lucrei com isso, beleza? Então a ideia dessas empresas multitransnacionais é justamente o quê? Baratear os custos de produção para aumentar as suas taxas de lucro. E o que significa buscar os melhores fatores locacionais, que vão significar um aumento na taxa de lucro a partir da redução dos custos de produção. Cara, vão atrás de mão de obra barata, o que vai implicar, sim, na contratação de empresas que vão fornecer mão de obra semi-escrava ou, em alguns casos, até escrava. Vão buscar países com legislações ambientais mais frágeis, porque, gente, poluir é mais
vantajoso para essas empresas, sim. Ao invés de eu me preocupar com todo um descarte correto do meu lixo industrial, eu jogo no rio mais próximo, ponto final. Beleza? Isso tudo reduz custo de produção. Então Milton Santos olha para isso e fala, cara, isso é absolutamente perverso. E uma outra parada que Milton Santos vai colocar, ele percebe que a cultura dos países desenvolvidos, onde as principais transnacionais vão ter as suas sedes localizadas, basicamente, né, vão, a partir da cultura e até através dessas empresas transnacionais, vão fazer com que as suas culturas sejam mais presentes nos países em volta de todo o planeta, principalmente, obviamente, os países subdesenvolvidos, do que a cultura local dessa galera. E aí, o exemplo que eu dei em sala de aula é aquele muito tranquilo. É muito comum o brasileiro falar que não gosta de cinema nacional. É claro, ele não conhece o cinema nacional. Você vai numa sala de cinema, se você tiver algum filme brasileiro em cartaz, você vai ter uma, duas salas. Se forem três, já é muita coisa disponíveis para esse filme. Agora, quando chega o novo filme do Homem-Aranha, aí o cinema inteiro para esse filme. São 5, 10 salas só para o Homem-Aranha. Que eu não sei se você se lembra, mas não é brasileiro. É fruto do produto do cinema estadunidense. Inclusive, quando nós pensamos em cinema, nós pensamos em cinema estadunidense. Não pensamos em cinema argentino, brasileiro, paraguaio, equadorenho, não sei. A gente pensa, ou chinês, ou francês, ou tantos outros ao redor do planeta. Não. A gente pensa em cinema estadunidense. Ou seja, Milton Santos olha para isso e fala, então peraí, a cultura da galera de fora dos gringos, que são os mais ricos, entram nos países, principalmente subdesenvolvidos, e homogeneizam a cultura, ou seja, todo mundo fala a mesma coisa, ouve a mesma coisa, assiste a mesma coisa. Milton Santos olha para isso e fala, peraí, isso é completamente perverso, porque as culturas locais, como de indígenas, quilombolas, povos ribeirinhos e por aí vai, são absolutamente aniquiladas para que a cultura de fora, do gringo, se sobreponha à cultura desses povos locais, e aí a cultura desses povos vão sendo perdidas ao longo do tempo. Tranquilidade. E tem também uma outra perspectiva sobre globalização que Milton Santos traz, que é a globalização como fábula. O que significa isso? Cara, é basicamente aquele discurso que fala que a globalização é basicamente um fenômeno que vai se preocupar em conectar as pessoas ao redor do planeta. Não, nós somos cidadãos do mundo, nós vivemos em uma aldeia global. Não tem mais essa de cidadão brasileiro. Agora eu sou cidadão do mundo, pô. Consigo me comunicar com qualquer pessoa. As barreiras acabaram, as fronteiras caíram. Fala isso para os Estados Unidos, do Trump, que está aumentando o muro que divide México dos Estados Unidos. Fala isso para os europeus, que cada vez aumentam as suas políticas de restrição à imigração, se você for um africano, um latino-americano ou se for um asiático. Entende? Fala isso para uma série de europeus, estadunidenses, canadenses, principalmente populações dos países desenvolvidos, que cada vez mais aumentam a sua xenofobia contra o restante da humanidade, incluindo você que é latino-americano. Então assim, Milton Santos olha para essa realidade e fala, irmão, se você acha que globalização é isso, você acredita em fábula, você acredita em historinha. Isso não é a globalização como de fato ela é. Milton Santos olha e fala, irmão, isso é uma globalização como fábula. Não como materialidade, não como algo concreto, mas a globalização como uma história bonita, que as pessoas repetem sem ter a visão concreta do que é a materialidade do fenômeno que a gente está estudando, que nesse caso é a globalização. Tranquilidade? Além disso, é bom lembrar, né? Globalização não surge como se fosse uma história, né, de princesas ou coisa do gênero. Globalização, para você ter acesso, tem que ter dinheiro para isso. Você tem que ter um celular, você tem que ter uma internet minimamente boa, você tem que ter um pacote de dados minimamente bom, um Wi-Fi bacana. O streamer que você acompanha, ele não chega até a sua casa porque você acha ele muito legal e coisa do gênero. Não, você paga para assistir esse conteúdo. Se a pessoa não tem dinheiro para pagar, ela não assiste, logo ela está excluída da globalização, beleza? Ou seja, não é essa coisa democrática, não é essa coisa bonita, não se trata disso. Milton Santos olha para isso e de novo fala, isso é globalização como fábula e não como realidade,
Beleza? Lembrando que Milton Santos considera a globalização como realidade enquanto perversidade. Tá? Ele é muito direto quanto à perspectiva, quanto à análise dele sobre a globalização. Show de bola? Além disso, Milton Santos olha e fala, cara, mas tem uma possibilidade além para esse fenômeno que é a globalização. A globalização como ela poderia ser. Presta atenção em mim, não viaja. Ele fala o seguinte, cara, com tanta tecnologia que nós temos atualmente, a globalização poderia ser tão melhor. Ela poderia ser tão democrática de fato. Ela poderia incluir as pessoas. Ela poderia conectar povos de fato. Ela poderia valorizar as culturas locais. Olha tanto de tecnologia que nós temos. A globalização poderia servir para outras funções, a não ser entregar informações para empresas transnacionais que só vão buscar fatores locacionais. Poderia ser mais, muito, muito, muito mais. Respeitar as individualidades dos povos, inserir essas pessoas na dinâmica global. Poderia fazer tanta coisa, mas não faz. Ou seja, Milton Santos, acima de tudo, ele era uma pessoa que pensava, que acreditava no futuro da humanidade, na capacidade da humanidade de ser mais inclusiva, mais empática, mais respeitosa uns pelos outros. Então ele olhava para a globalização e também tentava vislumbrar a globalização como ela poderia ser. Tanto que um dos principais livros de Milton Santos se chama Por uma Outra Globalização. Tranquilidade. Já também tem uma resposta sobre isso em sala de aula, então eu só vou passar para a próxima questão. De novo, se você não conseguiu pegar, desacelera o vídeo e volta um pouquinho. Tranquilão? Questão 3. A 3 fala assim, qual é a importância da informação para a organização de empresas transnacionais? Olha só, pessoal. A Nike, ela não vai colocar uma unidade produtiva no Brasil ou vai contratar os serviços de uma pequena empresa brasileira do setor têxtil, né, de produzir roupas, tênis, enfim, simplesmente porque ela achou bonito, porque ela valoriza o trabalho dessas empresas. Isso não existe na vida real. Lembra? Está falando a nossa perspectiva de Milton Santos, o principal geógrafo brasileiro. Milton Santos olha para a globalização e fala, irmão, as empresas vão buscar fatores locacionais. Elas não vão olhar para empresas que podem fornecer serviços para elas e vou contratar o serviço dessa empresa aqui porque a história dela é muito bonita. Isso não existe, tá? Isso é entender a globalização como fábula. Nos utilizando das contribuições de Milton Santos, a gente percebe o quê? Que as empresas vão buscar Brasil, México, Guiné-Bissau e tantos outros países do sul global pela redução de custos de produção que ela pode ter. Então a Nike vai chegar em São Paulo e vai contratar os serviços de uma pequena empresa têxtil, às vezes até de uma família ou de um pequeno grupo ali de pessoas. Por quê? Porque elas vão trabalhar muito para a Nike, costurando seus tênis, costurando suas blusas, seus shorts e por aí vai, só que por um preço muito pequenininho, tá? Então, só que como que elas vão ter acesso, como é que elas vão conhecer, presta atenção em mim, como é que elas vão conhecer essas empresas que serão úteis demais para a produção dos produtos da Nike, por exemplo, da Puma, Adidas, ou de qualquer empresa transnacional que você conheça, porque todas participam desse circuito, absolutamente todas. Todas funcionam dessa forma, beleza? Não há uma exceção dentro disso. Como que elas vão ter acesso a essas localidades que podem reduzir os custos de produção? Informação. A gente vai entender, lendo Milton Santos, que o que mais importa no nosso mundo não é dinheiro. O que mais importa no nosso mundo é informação. Quanto mais informação você tem, mais você consegue dinheiro. Entende? Quanto mais dinheiro, mais você investe em tecnologias para você ter acesso a mais informações, que vão te garantir mais dinheiro. Entende a importância da informação dentro do mundo globalizado em que nós vivemos? Presta atenção. Então, informação é fundamental para qualquer empresa transnacional, para que ela saiba aonde, presta atenção, colocar as suas unidades produtivas, aonde, em qual país eu vou colocar a minha fábrica, qual país me oferece os melhores fatores locacionais, qual empresa pode me fornecer os seus serviços pelo preço mais baixo.
beleza? Para tudo isso é necessário informação. Por isso que é fundamental para a organização das empresas transnacionais. Então, para essa questão, você pode escrever o seguinte como resposta: a informação é de extrema importância para que as empresas transnacionais saibam quais países oferecem os melhores fatores locacionais, vírgula, capazes de reduzir ao máximo os seus custos de produção. Ponto final. Beleza, gente? Bem de boa, tudo aqui a gente já conversou, tá em sala, e nada de novo, nada muito difícil de compreender, tá? 4. A existência de uma única potência com imenso destaque no campo militar confronta a ordem unimultipolar? Vamos entender essa pergunta. O que eu estou querendo que você me responda? Primeiro, a gente já entendeu que com o fim da Guerra Fria, com o fim do mundo bipolar, que vamos lembrar, mundo bipolar, bi de dois, polar, polos, era um mundo no pós-Segunda Guerra Mundial, dividido em dois polos de poder. De um lado você tinha capitalismo, né, liderado pelos Estados Unidos da América, e do outro você tinha socialismo, liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, União Soviética, que obviamente liderava o socialismo no planeta. Show de bola? Então, quando a ordem bipolar, quando essa ordem global cai, deixa de existir em 91, nós vamos ter uma nova ordem global surgindo. Que nova ordem global é essa? É a ordem unimultipolar. O que significa essa ordem? Uni, muito fácil, de um, certo? Ou seja, existe dentro dessa ordem um único país que se destaca mais. Mas se destaca em quê? No campo bélico, no campo militar, beleza? Nessa ordem unimultipolar, nós temos um país que é fundamental para a gente entender, que se chama Estados Unidos da América. Só existe um país no mundo que investe quase $1 trilhão por ano só em armamento, que são os Estados Unidos da América. O segundo lugar, que é a China, investe mais ou menos 245, 250 bilhões de dólares. Ou seja, a distância do primeiro lugar para o segundo lugar é gigantesca, mais ou menos aí 800 bilhões de dólares de investimento em armamento. Presta atenção. Ou seja, no plano militar, no nosso tempo histórico, na nossa ordem global, existe um país que monopoliza essa ordem, que são os Estados Unidos da América. Por isso a ideia de unipolaridade no campo militar. Porém, no campo econômico, nós temos uma ordem multipolar. Por quê? Porque nós vamos ter os blocos econômicos. Os blocos econômicos que lembra, presta atenção em mim, não viaja, presta atenção em mim, que lembra, no plano econômico, no pós-Segunda Guerra Mundial, os países vão preferir se organizar em blocos econômicos para facilitar as suas trocas econômicas entre si. Então, Brasil, Argentina, Equador, Venezuela, Colômbia, Guiana, Suriname, Guiana não, né? Suriname, Paraguai, Uruguai, Chile e por aí vai. Nós, países aqui da América Latina, México, uma série de países ali da América Central, nós sozinhos não conseguimos bater de frente com a economia alemã. Sozinhos nós somos muito pequenos, porém, nós todos juntos conseguimos. Então vamos formar um bloco econômico entre países latino-americanos, de modo que a gente aumente as trocas econômicas entre nós mesmos e assim consigamos aumentar os lucros a partir de nossas exportações e bater de frente no mercado internacional com grandes economias. Tranquilidade? Presta atenção em mim. Então, não só países periféricos, países subdesenvolvidos tomam essa prática, né? Todos os países, incluindo países desenvolvidos, lembra que o principal bloco econômico que existe no seu planeta é a União Europeia, beleza? Vão começar a adotar essa prática no pós-Segunda Guerra Mundial para aumentar as suas trocas e aumentar suas margens de lucro com as exportações. Tranquilidade? Então, no plano econômico, cara, vamos ter blocos econômicos e vamos presenciar, presta atenção em mim, vamos presenciar
países que são subdesenvolvidos, países que estão na periferia do sistema capitalista, países que tem uma, como eu posso falar de uma maneira mais simples, são países que não têm tanta tecnologia quanto países desenvolvidos, né? Países emergentes, que são países subdesenvolvidos, porém com um nível maior de industrialização, começam a se colocar de maneira mais forte no cenário internacional. Presta atenção, como assim? Brasil é um dos principais emergentes que existem no planeta. China, Rússia é emergente, não é desenvolvido. Tá? Índia, África do Sul, atualmente Irã, Argentina, Arábia Saudita, enfim, são países que não são desenvolvidos, mas também não são subdesenvolvidos no nível de um Suriname. Eles têm uma base material mais desenvolvida. São países que têm mais indústrias, beleza? Eles são países que a gente chama de emergentes. São países que não são nem tão subdesenvolvidos, mas também não são desenvolvidos, estão no meio do caminho, beleza? Esses países nesse mundo unimultipolar, eles conseguem ter mais voz. O Brasil, por exemplo, vai virar para a Europa e falar: Europa, eu não acho justo eu vender para você soja, e quando minha soja chega no seu mercado, você enche ela de imposto para que a sua soja seja mais competitiva em relação à minha, de maneira artificial. Não acho isso justo. Coisa que o Brasil no passado nunca conseguiria fazer, nem tentaria talvez. Agora, na ordem multipolar, ele consegue ter mais força. É um mundo em que a China bate de frente com os Estados Unidos. É um mundo em que a Rússia, mesmo pós-União Soviética, mesmo depois da crise gigantesca que ela viveu com a queda da União Soviética, ela consegue virar para a Europa e falar assim: Europa, olha só, você vai me colocar sanções? Legal. Então fica sem meu gás. Beleza? Vai ficar sem meu gás, vai ficar sem meu petróleo. E eu tenho a China para vender. Tenho todo mundo do sul global para comprar meus produtos. E aí você se vira com um gás mais caro dos Estados Unidos. Beleza? Beijo e abraço. Percebe? É um mundo em que os países emergentes, principalmente, conseguem ter mais voz. Trazendo para o continente africano, a gente vai ter um Mali e uma série de outros países africanos que estão virando para a França, que é um país desenvolvido, presta atenção em mim, talvez junto da Inglaterra, o país que mais colonizou países, né, territórios no continente africano, falando assim: olha só, França, eu não acho justo você vir para cá, explorar tudo que você quer explorar, não pagar quase nada, e a gente ficar com isso aqui, ó, do seu lucro, que você só tem esse lucro por conta das matérias-primas que você tira daqui. Então olha só, França, mete o pé. Tem alguns países africanos que estão expulsando a França do seu território nesse exato momento. E isso é um reflexo desse mundo que nós vivemos, um mundo unimultipolar, onde países emergentes, países que são subdesenvolvidos, vamos lembrar, né, têm mais voz frente a países desenvolvidos do que no passado, por exemplo. Beleza? Por isso que nós temos essa ordem chamada de unimultipolar. Show de bola? Presta atenção. Então, dentro disso, como que um país com uma força militar gigantesca pode confrontar essa ordem? Se um país ele tem muito exército, ele pode impor as suas perspectivas econômicas. E ponto final. Entende? Então pode sim contrapor essa ordem unimultipolar a partir dessa grande capacidade militar que esse país tem, porque não se esqueçam, né? Fala mais alto quem tem mais armas. Ainda hoje é assim, beleza? Então, uma potência com imenso destaque no campo militar pode contrapor a atual ordem unimultipolar? Pode. A partir da imposição das suas intenções, das suas perspectivas econômicas, a partir das suas armas. É tipo assim, o bagulho vai ser esse. Por quê? Porque eu tenho bomba atômica. Ponto final. Beleza? Então, olha assim, para essa resposta, coloca da seguinte forma. Sim. Sim. Vírgula.
Uma vez que uma grande potência no plano militar pode impor as suas decisões econômicas a partir de suas tecnologias militares. Ponto final. Tranquilidade? Pessoal, corrigimos a nossa revisão. Eu tentei falar com a maior riqueza de detalhes possível, tá? E qualquer dúvida, coloque aqui embaixo na plataforma que eu tiro para vocês. Beleza? Beijo no coração. Valeu. Lembrando, para estudar para a somativa, pega o livro, o conteúdo da somativa já está aqui na plataforma, beleza? Só procurar, que eu já publiquei para vocês, sem preguiça, presta atenção, sem preguiça. Procura o conteúdo da somativa que está aqui na nossa plataforma, beleza? No plural. Além disso, pega o seu livro, lê o capítulo na boa, faz os exercícios do capítulo que a gente fez, beleza? Pega o seu livro, tá tudo resumidinho, só para você rever aquilo que você já leu no livro. E depois, por último, pega essa revisãozinha, que aí, cara, não tem como não mandar bem na somativa. Tranquilidade? Agora sim. Beijo no coração. Eu fui, nós estamos juntos. Valeu!